Bom, hoje nós temos, deixa eu abrir aqui, na continuação do nosso estudo, que é sobre a obsessão, o item 245. Já todos estão localizados aí? Você vai falar sobre as causas da obsessão. Maristela, poderias ler para nós o item 245? Os motivos da obsessão variam segundo o caráter do espírito. Algumas vezes, é uma vingança que exerce sobre o indivíduo do qual tem algo a se queixar durante esta vida, ou em outra existência. Frequentemente, também, não há outra razão do que o desejo de fazer o mal. Como sofre, quer fazer sofrer aos outros. Encontra uma espécie de gozo em os atormentar, em vexá-los. Além disso, a impaciência que se demonstra o excita, porque tal é o seu objetivo, ao passo que desiste pela paciência, em se irritando, mostrando despeito, faça precisamente o que ele quer. Esses espíritos, por vezes, atuam com ódio e por inveja do bem. É por isso que lançam suas vidas malfazejas sobre as mais honestas pessoas. Um deles se agarrou como uma sarna a uma honorável família do nosso conhecimento que não tem, de resto, a satisfação de tomar por vítima. Interrogado sobre o motivo pelo qual tinha atacado as pessoas honradas, antes que a homens maus como ele, respondeu: esses não me fazem inveja. Outros são guiados por um sentimento de covardia, que os levam a aproveitar-se da fraqueza moral de certos indivíduos que sabem incapazes de lhes resistir. Um desses últimos, que subjugava um moço de inteligência muito limitada, interrogado sobre os motivos da sua escolha, nos respondeu: tenho necessidade muito grande de atormentar alguém. Uma pessoa razoável me repeliria. Eu me ligo a um idiota que não me opõe nenhuma virtude. Então, aqui temos já a matéria para nós conversarmos. Então, sobre os motivos que levam os espíritos obsessores a se aproximarem do que se tornam obsidiados, ou que eles, pelo menos, têm essa intenção. Por que eles tentam isso? O que chamou a atenção de cada um aí sobre esse item aí, 245? Bom dia a todos. Então, o que me chamou mais atenção, que eu achei aqui bem legível, foi esse último item aqui. Tenho necessidade muito grande de atormentar alguém. Uma pessoa razoável me repeliria, ou me ligo a um idiota que não me opõe nenhuma virtude. Então, quer dizer que a pessoa que não se ajuda, que não impõe nenhuma virtude, é onde eles gostam de vir para acha aquele ponto de fraqueza para poder o obsessor vir atormentar aquele indivíduo. Então, isso aqui, para mim, ficou bem claro, que tudo depende da gente. Se nós não nos ajudar e não orar e vigiar, pode acontecer uma obsessão, sim. Me chamou a atenção que ele fala que ao a pessoa se irritar, né, ficar zangada, faz o que ele gostaria que ela fizesse, né? Se liga, então é bem isso que a Silane falou, né? São os nossos pensamentos, nossas atitudes que repelem ou não. Bom dia, bem-vinda, Silene. Márcio. Bom dia. Márcio, te chamou a atenção algum ponto específico aí nessa leitura?
Não, para mim foi também essa parte aí das pessoas que não são muito ligadas em nenhuma religião, né? Que a gente veio, acha que a gente veio para esse mundo como por vir, que daqui morre, vira pó, e daí não acredita em nada, deixa aberto para. E é muita. Né? Qualquer coisa deixa ligado à discussão, briga. É onde eles vão vir, né? Vão se encostar nessas pessoas e é onde deixa eles felizes, que nem a Silene falou ali, a Eliane também. Aquelas pessoas que andam muitas brigas, umas brigas bobas às vezes, né? Faz um casal brigar, faz um filho brigar, umas coisas que meio sem nexo. Mas é tudo porta de entrada, né, para eles se aconchegar, digamos. Maristela, Nossa, eu achei esse item aqui bem forte, assim, ele tem muitas informações sublimadas, né? Vamos por assim, indiretas, assim. Não sei se eu também, porque tenho essa visão aí da psicanálise, que vejo como um lado profundo. O que eu compreendi dele, na verdade, não tem como eu não trazer por aqui agora, que eu acho que é uma das maiores dificuldades do ser humano hoje, é assumir a responsabilidade pela sua reforma íntima. Para mim, esse item está claro quanto a isso. A reforma íntima é de cada um, é individual. Se a gente não fizer ela com coragem de assumir as nossas emoções, os nossos desequilíbrios, a gente vai continuar assim após o desencarne, porque o espírito fala por pensamento. E o que se mantém após o desencarne? É a nossa mente. Então, assim, o que eu vejo com isso aqui? Tudo isso aqui, que está escrito nesse item, é possível fazer aqui e agora. É possível fazer hoje, desde que a gente tenha coragem de olhar para a nossa inveja, para o nosso orgulho, para os desequilíbrios das nossas emoções. E para isso exige que a gente esteja muito consciente do aqui e do agora, que a mente esteja aqui agora e não reaja. O que o nosso inconsciente faz? O nosso inconsciente é um reservatório de energia psíquica que guarda tudo de uma vida toda, inclusive de outras vidas. O que acontece quando a gente não está consciente das nossas emoções? A gente reage a uma situação, a um conflito no casal, com a família, no trabalho, com o chefe, a gente reage com aquele registro que está lá. Ou seja, e o que ele diz aqui ainda? Que ele vai buscar aqueles mais idiotas, ou seja, por isso que o estudo da doutrina, a dedicação nossa, a leitura diária é tão importante, por causa do conhecimento. Quanto mais conhecimento a gente tiver, mais a gente vai poder se posicionar, não é para se defender. A questão é que se a gente não tem consciência, a gente fica se defendendo, e a gente fica reagindo. Se a gente não reconhece as nossas emoções, se a gente não sabe como que a gente lida com a nossa raiva, entender que as nossas emoções são naturais e são necessárias e não tem como a gente impedir elas. O que a gente pode fazer é se tornar um observador da nossa mente e dar uma direção para elas. Uma raiva reconhecida permite que a gente se antecipe àquela reação, àquela escolha e utilize, inclusive, essa energia de uma forma consciente para algo construtivo. Então, assim, o que me vem muito daqui, cada vez mais, é que o trabalho é agora, é possível e é urgente da nossa parte em relação à nossa reforma íntima, que a doutrina sempre falou isso, né? Porque senão a gente vai levar para lá e a gente vai abrir para a obsessão, que pode ser aqui ou pode ser depois também, né, do nosso desencarno. Aqui eu estava vendo, tem um ponto também aqui, às vezes esses espíritos agem pelo ódio, pela inveja que sentem daqueles que praticam o bem. E é por isso que lançam a sua maldade sobre as pessoas mais honestas. Às vezes por inveja que o espírito tem, né? Estava dizendo que eu tenho inveja daquela bondade que as pessoas têm. E porque os mal intencionados é fácil deles influenciar, né? Esse ponto me chamou a atenção aqui também. Mas sabe o que é mais difícil, gente? É reconhecer em nós isso, porque eu não sei por que as pessoas transformaram a inveja numa coisa ruim, né? Maldosa, como se fosse um monstro, pobrezinha da inveja. Ela é uma emoção natural no ser humano. A questão é nós dar um equilíbrio certo para ela.
Porque assim, ó, tu achou bonito uma coisa de alguém. Ontem eu cheguei no meu vizinho de espelhar, que bonito que tá a tua grama, porque a minha tá cheia de mato, né? Porque eu não posso arrancar, então eu só corto. E daí eu disse para ele, senti inveja, e ele deu risada, né? Então, assim, ó, porque não é uma coisa destrutiva, a questão é o que a gente faz com ela. Quando ele fala aqui em vingança, né? A vingança, por exemplo, ela é muito sutil. Sabe o que é mais difícil, e por isso que a gente se abre à obsessão, a tudo coisa, é reconhecer Só um minutinho, coisas. por favor. Assim, ó, nós estamos falando aqui da obsessão. Então, isso aí é da parte dos obsessores. Então, vamos analisar sobre esse prisma. Nós estamos analisando, então, quais são os motivos que levam um espírito obsessor a se ligar a um encarnado, aqui no caso. Então, e que aqui ele vem, é a vingança, o desejo de fazer o mal, todas essas causas aqui. Então, vamos mais ou menos analisar sobre É sobre o sobre outro, esse é isso que aspecto. tu está dizendo, Marino, que é sobre o outro. O que tu está querendo No dizer caso de uma obsessão, é o caso de uma obsessão, não é o meu sentimento. É o que leva um espírito a obsidiar o encarnado. Pois Então, eu estou seria falando isso, o que leva é isso. É isso que eu acabei de falar, é isso que leva os espíritos a nos obsediar. E se a gente não olhar para isso, fica muito fácil a gente direcionar para o outro. É o obsessor, é o obsessor, é o obsessor, sempre vai ter um outro. O problema é que a gente tem que assumir essa responsabilidade, que é nossa. É isso que eu estou falando. Uma coisa assim que eu noto, que geralmente as pessoas que fazem o bem, que fazem a caridade e que faz tudo por amor, tem pessoas que têm inveja, que querem caluniar, têm ciúmes. Já é uma coisa assim que ele começa a se aprofundar naquela inveja e os obsessores se aproveitam. E aí faz com que aquela pessoa cada vez mais tenha ciúmes, que calunie aquela pessoa que está fazendo bem. Isso aí a gente vê muitos exemplos, uma pessoa que fazia muita caridade, como Divaldo Franco, Chico Xavier, que são exemplos de vida para nós. A gente sabe que eles foram caluniados, que muitas pessoas tinham invejas dele, então isso aí são pessoas que aí se deixa, abre aquela brecha para que os obsessores cheguem até eles e ficam incomodando aqueles que estão fazendo bem. Isso aqui me chamou muita atenção também, que é o que o Márcio tinha falado antes. assim, ó, as causas variam de acordo com o caráter do espírito. Aqui nós estamos falando do espírito do obsessor. Então, claro que lá depois, na frente, ele diz o que nós damos o ensejo para que eles, às vezes, até para a nossa inferioridade, acontece. Mas aqui, ó, ele diz que, às vezes, esse espírito ele tem um sentimento de vingança. Então, é alguém que já foi da nossa relação, foi um inimigo, ou seja, alguém que se sentiu prejudicado por nós nesta ou em uma outra existência, e que daí ele quer uma vingança. Tem aqueles espíritos que eles vêm obsidiar porque eles têm o desejo de fazer o mal, então eles se comprazem em fazer o mal. Eles veem em alguém, não é porque ele tenha algo a ver com aquele ali, mas ele sente o prazer. É como aquele primeiro que passar, ele dá a pedrada. Não interessa a ele quem é, ele tem o desejo, ele sente o prazer de fazer o mal. Então, tem aqueles que, digamos, é inveja. É um espírito que vê alguém que está bem, que está evoluído, assim como entre nós tem, e ele sente inveja. E o caso que daí ele dá o exemplo de uma família honrada ali, que depois foi perguntado, e o espírito mesmo disse que ele aproximou daquela família por isso, porque ele não sentia o prazer dele, porque eles eram pessoas que davam inveja nele. Já teve aquele outro tipo de espírito que ele procurou o quê? Alguém atrasado, alguém que então ele tinha facilidade de obsidiar, porque era uma pessoa que não tinha muita noção, ele não ia, como é que diz aqui, uma pessoa, ele não era uma pessoa criteriosa que ia repelir, então ele vinha mais pela facilidade.
Então, e aí que é o que leva os espíritos a vir, que causam a obsessão. Então, que levam, que trazem esses espíritos a obsidiar alguém são os motivos, são esses aqui. E uma das coisas assim, que eu acho importante para a gente se proteger dos obsessores é fazer o evangelho no lar. E aí nos ajuda bastante. Lucas. Bom, eu vou pedir licença que o pessoal não fale, porque disse que dá interferência no meu áudio, né? Mas é interessante a gente perceber, a gente está falando sobre obsessão, né? E a gente sempre pensa na obsessão como uma função daquele desencarnado que está sofrendo e preso àquele pensamento compulsivo de praticar o mal, seja pela inveja, seja pelo ódio, ou seja pelo simples fato que ele se sente feliz em manipular o outro espírito, seja ele encarnado ou desencarnado. Só que a gente tem que entender, e aí colaborando um pouco com a visão da Maristela, que muitas vezes essa relação de ódio e de inveja abusiva, vamos dizer assim, ou mesmo aquele sentimento que se compraze em espezinhar a vida alheia, é do encarnado para o encarnado. Esse processo obsessivo de compulsão em querer mal, em pensar, né, em agir no mal, ele não é exclusivamente daqueles que estão desencarnados. Isso aí ainda é a realidade do nosso planetinha, né? Então, assim, esses pontos que ele elencou, assim, dos motivos, o que motivou aquele espírito em se tornar um obsessor a um terceiro, ele também está muito presente em nós, assim, e colaborando com o que a Marcela falou. Obviamente, a gente sempre, quando se vê lendo a literatura espírita, ou alguns relatos de situações A ou B que aconteceram na existência, a gente sempre relaciona uma obsessão do desencarnado para com o encarnado, mas existe, na verdade, obsessão múltiplas, né? Do encarnado para o encarnado, do encarnado para o desencarnado e do desencarnado para o encarnado. Né? Existe todo esse tríplice relacionamento, assim. E o que me chamou mais atenção foi exatamente isso, assim, que são inferioridades exatamente graves, assim, que acabam, de alguma forma, interferindo nessa relação que é cotidiana. A gente está constantemente em convívio com espíritos, seja encarnados quanto desencarnados, né? Mas os relacionamentos, na verdade, podem ser sadios, desde que a gente esteja bem, que a gente pode, de alguma forma, atrair pelas nossas situações pessoais atuais, né? Relações não muito agradáveis, ou pelo menos aceitar com que elas estejam dentro da gente, né? Próximas a gente. Então, vai de nós nos aperfeiçoarmos, nos tranquilizarmos, para tentar, né? Causando, como ele diz ali, a impaciência daquele que quer nos afetar e diz, não, chega, não consigo, isso aí não dá, não consegui, fiquei aqui um tempão e daqui não vai sair nada. Então, exatamente essa preocupação, que nós temos que nos preocuparmos individualmente e cativar as pessoas a se preocuparem, a reconhecer o que é de nós, o que é do nosso perfil e das influências que a gente recebe, que às vezes já age e nem vê, assim. E só paulatinamente vai se tornando uma obsessão, ao momento que a gente vai perdendo o controle do que é nosso e do que é influência espiritual. Lucas, pegando esse teu ensejo, seria como os espíritos lá não se desligaram, seria como o nosso bullying aqui, tem na escola, tem no ambiente familiar, dos amigos, no trabalho, né? Um sente inveja, né, da nossa felicidade, outro, né, querendo fazer, só que não se desligaram dessa parte aqui do terreno e foram para o outro lado, de repente, né? Que vocês, uma discussão boa para ter, mas eu acho que é mais ou menos parecido. Márcio, na verdade, eu complementando o que o Lucas falou, e agora tu também, o que eu quis dizer com a minha fala? Que se a gente não fizer aqui agora, amanhã nós seremos esses obsessores desencarnados. É só isso que eu quis trazer, né? Alguém tem mais a complementar? A Vanessa, a Sirlene não falaram ainda. Mas acho que já falaram tudo que tinha que falar aí. Eu já cheguei meio atrasada, estou meio perdida aqui, não sei nem onde vocês estão lendo aqui, mas acho que não tem muito o que falar, acho que é isso aí mesmo. É no 245. Lucas, levantou a mão, pode falar. Que eu, por causa do microfone, eu tenho que pedir, porque senão interfere do som de todo mundo.
Assim, ó, a gente tem que entender que muitas vezes, quando a gente está lidando em relação familiar, a gente acaba tendo processos obsessivos, muitas vezes influência espiritual, como diz aqui, de familiares que nos querem bem, que muitas vezes nos amam, mas eles estão tão perturbados dentro da situação em que se encontram com o plano espiritual, que tentam se aproximar e influenciam o círculo social familiar, e muitas vezes não é nem por mal, às vezes é porque o pensamento dele, né, do que é certo, do que é bom, conflita com a realidade da família. Eu digo isso porque eu sou da família italiana. Então eu tenho a tradição que a minha família tem aquele figura central materna do avô ou de uma senhora, uma tia mais velha que meio que comanda a família. Eu tenho que meio que conversar e comentar e ela tem que estar sabendo de tudo, assim. Isso acontece, o que acontece? Quando essa pessoa desencanar, ela vai querer manter essa relação, porque era um convívio familiar normal da sociedade familiar que a gente formou. E então ela vai tornar obsessiva porque ela vai querer orientar e mandar e querer ser ouvida e querer continuar aquela relação de comando indireto, né, dentro daquele contrato social que foi formado em família. Isso pode gerar uma obsessão, porque a influência ela vai tentar manter essa influência ao tal ponto que ela não vai entender a situação que ela se encontra, não vai aceitar esse não mais direito adquirido socialmente familiar, e pode gerar complicação. É uma pessoa que nos odeia? Não, ela é uma pessoa que nos ama, mas ela ainda quer exercer influência espiritual e social que ela não é mais necessária, né? Só esse ponto que me lembrei, porque a gente geralmente pensa no obsessor como uma pessoa que nos quer o mal, mas às vezes é uma pessoa que ainda quer exercer uma influência que não cabe mais, né? Obviamente que a gente está levando em consideração as obsessões num critério mais pesado, mais exagerado, mas pode ser uma relação familiar nossa, né? Assim como, por exemplo, nós temos um laço familiar muito grande com os nossos próximos, maridos, filhos, enteados e tal, e pode ser que num futuro momento a gente ainda esteja ligado a essa relação e venha interferir né, nesses familiares ainda querendo se fazer presente numa relação que passou. Obviamente, nos é importante, mas temos outras a viver no plano espiritual e na nossa existência futura. Eu acho que isso que o Lucas falou pode acontecer, principalmente para as pessoas que não têm conhecimento, que não estudam. De repente pode acontecer o que o Lucas está falando, realmente. Wilson, o pessoal está demonstrando bastante conhecimento. E a questão que o Marino abordou é a fixação no item 245, porque Kardec trouxe, como eu sempre repito, um manual para aqueles que não conheciam na época. Hoje, nós que estamos vinculados ao movimento espírita, já temos um estudo mais ou menos basilar da doutrina, então eu vejo que tem bastante conhecimento que nem foi abordado aqui e o pessoal já está avançando, demonstra que o pessoal estuda mesmo. Por que trata esse item aqui? Ele trata das causas que estão no espírito obsessor. E encerra ali. Adiante nos outros itens nós vamos ver os próximos pontos. E ele começa dizendo assim, ó, variam de acordo com o caráter do espírito. Espírito com E maiúsculo. Ele não fala do princípio espiritual e nem de alma, que seríamos nós os encarnados. E daí aponta as razões, né? Aqui fala principalmente o que chama muita atenção, ó. Esses espíritos agem não raro por ódio e inveja do bem. Daí o lançarem suas vistas malfazejas sobre as pessoas mais honestas. Foi falado aqui do Divaldo, do Chico Xavier, que foi, quando encarnado, bastante perseguido pelos espíritos que tentavam derrubá-los. E alguns até com desejo de vingança, como o próprio Divaldo relata, daquele que chamavam de Máscara de Ferro, né? Até que ele percebeu que estava em equívoco e o Divaldo havia se transformado. Mas quem é que está livre? Eu pergunto. De sofrer assédio dos espíritos inferiores. Nos últimos anos de encarnado, Divaldo alertava sobre o ataque das trevas às forças do bem. E isso, se nós formos olhar lá no Apocalipse, está relatado também. Mas não tão claramente como ele traz nas suas obras.
dizendo que espíritos que se entendem prejudicados pelo Cristo, porque foram, quando encarnados, perseguidos pelos que se diziam cristãos, talvez até nós estivéssemos nesse grupo, e que foram torturados, massacrados, dentre o povo muçulmano e o próprio povo judeu, que é uma coisa tão estranha, né? Um cristão perseguindo o judeu, sendo que Jesus era um judeu do povo hebreu. E aí as pessoas vão lá e percebem as pessoas que pertenciam ao seu grupo étnico quando encarnaram. É uma visão distorcida. Mas esses espíritos que não souberam perdoar, que não entenderam que os cristãos de hoje, pelo menos uma parcela, não vou dizer todos, já não são os mesmos, por causa que se modificaram para melhor, eles se uniram, embora sejam adversários. Os muçulmanos e os judeus, historicamente, são adversários, né? Mas se uniram no plano espiritual por uma causa comum, que é combater o Cristo. E combatem o Cristo porque acham que o Cristo é o adversário deles. Eles não se deram conta que as pessoas que assim agiam, e alguns até hoje ainda assim agem, não entenderam a mensagem de Jesus. É a mesma coisa que os radicais de religiões aí que se dizem islâmicas procedem. Maomé não ensinou nada daquilo que eles fazem. Como Cristo também não ensinou nada disso do que as pessoas faziam ou fazíamos, como por exemplo a cruzada. Quantos crimes nas cruzadas, sob o fundamento de defender a fé cristã. Então eles se unem no plano espiritual e atacam as pessoas de bem vinculadas ao movimento cristão e ao movimento espírita. E, inclusive, eles conseguem colocar pessoas encarnadas por sua influenciação dentro desses movimentos para desestruturar o movimento. E aí como é que se faz? Aqui já foi comentado, né? Demonstrar que a pessoa não se deixa enganar, mas acima de tudo pelos atos, pela reforma íntima, como falou a Maristela. E outros ainda são, aqui foi falado, o sentimento de covardia. Quando eles pegam uma pessoa que não tem conhecimento, ou que é fraca, aí eles se apoderam. E eu perguntava antes, quem está livre? Nós temos lá nos evangelhos, eu estive olhando agora há pouco, a informação das tentações, chama as tentações de Cristo. Eu sempre me pergunto, será que é um fato? Cristo, pelo que eu saiba, não alardeava aquilo que acontecia com ele. Os outros é que vinham e que descreviam. E lá relata que depois de 40 dias de fome no deserto e sede, ele foi tentado por Satanás, ou demônio. Que demônio, traduzido para português, seria o daimon, seria espíritos, né? Aí eu fico pensando, mas esse espírito devia ser muito burro para tentar um espírito do patamar de Jesus, um espírito puro, não ia cair em nenhuma dessas tentações. Mas aonde que eles tentaram pegar? A tentação da fome, a tentação do poder, a tentação da presunção. E claro que Jesus, pelo que está escrito lá, não caiu, se é que isto é um fato, né? Porque eu volto a dizer, o espírito que, se é que isto aconteceu, tentou derrubar Jesus, era muito ignorante, não tem como. Mas ali está um exemplo de que mesmo os espíritos mais evoluídos não estão livres de serem tentados. Mas não quer dizer que vão ceder à tentação e cair nas malhas do obsessor. Que a obsessão é quando o espírito adquire domínio sobre a pessoa que ele tenta dominar. Aí se instala a obsessão. Até então não há obsessão. Há uma tentativa de enganar, ou de se apoderar da pessoa, de dominá-la. E a gente vai ver isso nos estudos dos itens posteriores, como é que isso acontece. Quais as possibilidades de nós cairmos e quais os instrumentos que nós devemos utilizar para não nos deixarmos cair. Acima de tudo, seguindo o exemplo de Jesus, que veio aqui na Terra justamente para nos apontar o caminho, o melhor caminho a seguir, para não cairmos nessas armadilhas. Pegando uma parte aí, Wilson, às vezes é bom porque é bem grande, extenso. Às vezes a obsessão é uma obsessão, e às vezes não é alguma coisa nossa, né? Não sei, pode comentar sobre isso.
É que nem uma vez eu ouvi falar, todo mundo tem um amigo chato, se você não tem, pode ser você, né? Então a gente tem que ver se a obsessão é obsessão mesmo ou é algo nosso mesmo, né? E a gente bota a culpa na obsessão. Saber separar bastante, né? O que tu pode complementar, Ilhos? Como eu disse, nós estamos avançando já nos estudos, mas a pergunta é pertinente. Só existe obsessão porque o obsediado permitiu, entre aspas, né, que isso acontecesse. E isso pode ser uma fraqueza, como fala ali, daqueles que não têm meios de resistir, e pode ser uma falta de desconhecimento do que está acontecendo. Mas sempre, como disse a Maristela, é a imperfeição moral que permite que isso aconteça. Porque uma pessoa de retidão de princípios, ela vai estar protegida. Pode até ser assediada, mas vai estar em companhia do seu guia espiritual, e a simples presença do guia espiritual já impede que uma obsessão de qualquer gênero se instale. Eles vão tentar. Primeiro, tipo aquelas tentações ali que foi mencionado aqui, que tentaram derrubar Jesus, né? Tem vários. A tentação da fome. Digamos que a pessoa passe por uma situação econômica difícil, que a fome pode ser fome de alimento, até fome de amor. Uma pessoa que tem uma decepção amorosa, aí começa a vir ideias, até mesmo de vingança em relação à pessoa amada, ou de destruir a felicidade alheia. E se a pessoa cair nisso, aí abre as portas. A tentação do poder. Muita gente é tão corretinha. Eu me lembro, às vezes eu menciono, né, de um episódio de uma série que tinha na Rede Globo, que a Regina Duarte fazia, e tinha um episódio chamado Pequenas Autoridades. Esse era o título do episódio. Então a pessoa assume um certo poder, e no caso era um porteiro, por isso pequenas autoridades, não menosprezando o trabalho dos porteiros, mas o porteiro é uma autoridade. Só que ali no condomínio, onde ele estiver, né? Ele permite a entrada ou não da pessoa. É uma autoridade naquele ramo. Mas é ali a oportunidade de ele demonstrar como ele consegue utilizar ou fazer uso do seu poder. Se ele for uma pessoa que saiba administrar o seu poder, vão lhe ser dadas maiores oportunidades de cargos mais elevados. E aí a parábola dos talentos que Jesus nos trouxe. Mas se a pessoa não souber, ele cai na tentação de abusar do poder e abre as portas para a obsessão. Da presunção. O que é presunção? Se achar melhor que os outros, se achar independente ou incapaz de sucumbir, por exemplo, à tentação. Tudo isso são portas que nós abrimos. É lógico que eu não me lembro como é que foi a tua pergunta original, que eu divaguei um pouco aqui. Eu acho que já respondeu, Wilson. Eu acho que agora nós continuamos o estudo. Mas só um momentinho aí para complementar. Como dizer, rapidinho. Assim que o Márcio falou do amigo chato, né? Eu acho assim que se aquele amigo chato começar a persistir na chatice, pode virar numa obsessão também. Vai abrir portas para a obsessão, quer dizer. No caso aqui, no caso nós podemos, a pergunta dela, afinal, é esse, né? No caso é nós que podemos nos tornarmos os obsessores, mas sempre impulsionado aqui no caso da prepotência, tentação do poder, todas essas coisas aí. Então vamos partir. Silene leu 246 para dar prosseguimento? 246. Há espíritos obsessores sem maldade, que têm mesmo algo de bom, mas que têm o orgulho do falso saber. Eles têm suas ideias, seus sistemas sobre as ciências, a economia social, a moral, a religião, a filosofia. Querem fazer prevalecer sua opinião e procuram, para esse efeito, médiuns bastante crédulos, para aceitá-los de olhos fechados, e que fascinam
para impedi-los de discernir o verdadeiro do falso. São os mais perigosos, porque os sofismas não não custam nada e eles podem dar crédito às utopias mais ridículas. Como conhece o prestígio dos grandes nomes, não tem nenhum escrúpulo em se ornar daqueles diante das quais nos inclinamos, e não recuam mesmo diante do sacrilégio de se dizerem Jesus, a Virgem Maria ou um santo venerado. Procuram deslumbrar por uma linguagem pomposa, mais pretensiosa do que profunda, guarnecida de termos técnicos e ornada com grandes palavras de caridade e de moral. Guarda-se-ão de dar um mau conselho, porque sabe que seriam despedidos. Também aqueles dos quais abusam os defendem a todo custo, dizendo: vem bem que não dizem nada de mal, mas a moral não é para eles senão um passaporte. É o menor dos seus cuidados. O que querem, antes de tudo, é dominar, é impor suas ideias, por mais isentas que sejam. Então, esse foi o item 246. O Lucas já tangenciou esse assunto aqui, que é obsessores sem maldade. Então, aqui analisando esse texto que foi lido, o que vocês entendem? Eu acho que o Lucas já disse tudo. Daí, Márcio, Eliane, o Lucas disse tudo ou ficou alguma coisa para nós falar ainda? Eu acho que eles são, como fala ali, né, eles são perigosos porque sabem enganar. Eu acho assim, eles, para iludir as pessoas, né, eles não falam nada de mal e falam em nome de Jesus, Maria, né? Então, acho que são bem ardilosos, né? Eu acho. Isso que eu entendi. Facteiro, para começar a convencer, né, o médium, aquele que recebe, começa a falar coisas boas, sempre boas e boas e boas. Depois, entre o meio, começa a plantar a sementinha do mal e começa a dominar daí a pessoa sempre falou coisas boas, 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 e no meio coloca alguma coisa, né? Daí começa a dominar ela. Eu fiquei pensando, eles não são maus, mas também, será que são bons? Nós temos aqui também nos estudos anteriores, nós estudamos os tipos de obsessão, ali dividido mais ou menos em três tipos de obsessão. Em qual desse que se enquadra esse desse item 246? Qual o tipo de obsessão? Fascinação? Esse aqui é bem característico da fascinação, sim. E daí? Eu acho que Ali que eles não são maus, mas surgiu a pergunta, eles não sendo maus, eles são bons? Vamos ver bem o que nos diz aqui. Qual é o objetivo desses aqui, como está colocado nesse texto aqui? Eu acho que eles não são bons para eles mesmos, né? Porque eles estão indo para o rumo da obsessão, da fascinação. Que aí tem que ter cuidado, né? Tem que puxar seu freio de mão.
E aqui ele fala no falso saber, né? No orgulho, e o objetivo deles é dominar e impor suas ideias. Eu acho que eles não veem que estão fazendo mal, na verdade, né? Eles têm uma ideia fixa, que eles têm aquele conhecimento, ou acreditam numa religião, ou numa ciência, e eles acham aquilo como verdade. Então, eles querem influenciar as pessoas que estão encarnadas para, né, para seguir aquele pensamento, porque ele acredita naquilo. Então, eu acho que ele não, na verdade, por isso que ele diz que é sem maldade, porque eles não estão achando que estão fazendo mal para aquela pessoa. Às vezes é que nem a gente, quando a gente quer dar um conselho para uma pessoa e não dá um conselho bom, sabe? A gente acha que está fazendo bem para aquela pessoa, que está auxiliando, por exemplo, e ali está se metendo na vida e fazendo a pessoa fazer uma coisa errada, por exemplo, né? Tô dando Por isso que a gente, às vezes, tem que cuidar as coisas que a gente fala, e da mesma forma, esses aqui, eles realmente acreditam naquela, digamos, verdade e tentam influenciar as outras pessoas, e às vezes daí que eles estão causando mal, mas não que eles sejam espíritos maldosos, que nem os outros, que vão pela inveja, que vão pela vingança, né, pelo ódio. Esses aqui não, eles acham que eles têm razão, então eles querem convencer os outros. E aí entra uma pergunta minha, que é mais uma pergunta, talvez o Marina ou o Wilson, que estudam há mais tempo, podem me ajudar a entender. Fiquei pensando, não tem alguém que possa vir intervir a essas pessoas, por exemplo, os obsessores, né? Eles estão ali com aquela ideia, por exemplo, uma ideia errada daquele conhecimento que ele tem, né? Que aquela é a verdade dele. Começa a querer influenciar as outras pessoas a seguir naquela mesma linha. Mas a gente sabe que aquilo que ele está falando não é verdadeiro. Os espíritos superiores não podem tentar intervir, ou ele tem que, tipo, ele querer ser ajudado para poder modificar essa ideia na cabeça dele, alguma coisa assim. Como é que funciona para tirar os obsessores dessa pessoa, por exemplo? Nós vamos olhar na Bíblia, tem uma parábola do pobre e do rico. Lembram? O rico morre, e daí pede para Abraão mandar alguém para conversar com seus irmãos, dizendo que se um dos mortos fosse lá falar a eles estas verdades, eles se modificariam. E a resposta de Abraão: eles têm os profetas e não os ouvem. Nós temos o livre-arbítrio, e o livre-arbítrio pressupõe, e é a faculdade que nós temos de escolher o caminho a seguir. Nesses casos aqui são espíritos presunçosos, como diz, sem maldade, mas que criam problemas, sem querer. Defendem ideias que acham certas, e isso tem espíritos que são espíritos desencarnados, como tem almas encarnadas que também compatuam das mesmas ideias. Então eles acham um campo fértil. E olha como é que começa aqui, ó. Tem suas ideias, seus sistemas sobre as ciências, a economia social, a moral, a religião, a filosofia, e querem fazer que suas opiniões prevaleçam. E eu vejo tanta pessoa boa, de boa índole, que veem, leem, ouvem essas pessoas e as seguem de uma forma às vezes incompreensível. Eu mesmo, por muito tempo, tive ideias assim. Estou aprendendo agora aos pouquinhos a rever minhas opiniões, observando os resultados das ações das pessoas, que até então eu tinha um pensamento assim e acreditava. E são ideias sofistas, elas iludem. Nós sabemos que o sofista usa verdades, meias verdades entre mentiras, e convencem, porque eles não têm nenhuma vergonha de usar os termos moral, caridade, o bem do próximo, para impor suas ideias. E as pessoas, nesse aprendizado, acabamos incorporando as ideias até que começamos a despertar para a verdade. E aí começamos a raciocinar e sair dela. Então os espíritos nos dão a liberdade de, através das experiências das nossas escolhas, nós vamos sentindo e aprendendo. Para Deus não tem pressa, tem a eternidade.
Então a gente parece que as coisas aconteçam de imediato. Há quanto tempo faz que Jesus já esteve na Terra? Quanto tempo faz que Moisés trouxe os 10 mandamentos? E nós não aprendemos ainda a lei de Talião. Tem gente que se escandaliza com a lei de Talião. Ah, meu Deus do céu, olho por olho, dente por dente. Mas quantas vezes nós não vemos pessoas que extrapolam no erro que já é fazer justiça com as próprias mãos, e para cobrar o que eles entendem de direito de uma injustiça sofrida num grau tal, eles vão além na busca da vingança. Então não aprendemos ainda sequer a lei de Talião, quanto mais a lei de Jesus, de amor, de perdão, de caridade. Então os espíritos não fazem uma interferência direta. Eles estão lá prontinhos para nos auxiliar. Basta darmos uma abertura, fazermos uma reflexão. Às vezes eles agem através de uma outra pessoa, de uma terceira pessoa encarnada, que vem nos dar uma palavra de alerta sobre as nossas atitudes, sobre o que nós estamos fazendo, sobre as ideias que estamos esposando, sobre quem estamos seguindo. Mas o orgulho e a vaidade acabam fazendo com que esse processo demore mais. Mas um dia vai acabar, porque existe a lei de ação e reação. Se fizermos as escolhas erradas, vamos ter que sofrer as consequências. E com o tempo vamos aprender. Não há pressa, claro que a pressa é individual ou coletiva, quando um grupo assim decide, mas o fato é que nós estamos aqui, embora pareça que eu esteja fugindo do texto, no momento de transição planetária. E isso não vai se prolongar por muito tempo. Não no estado em que estamos hoje, de permitirmos esse tipo de obsessão de uma forma tão expressiva como nós observamos já há algum tempo. E hoje está mais patente, embora não exista aqueles efeitos físicos grandes, mas na questão da cabeça das pessoas. Basta ver o número de suicídios que aí acontece, cada vez parece que está maior, né? Tudo isso é um processo obsessivo. As pessoas perdemos o rumo, o sentido da vida, e nos tornamos muito materialistas e nos afastamos dos princípios espirituais e abrimos brecha para esse campo de atitude. Claro que os espíritos querem nos auxiliar. Como disse Abraão naquela parábola, nós temos os profetas. O que são os profetas? São aqueles que nos vieram revelar a palavra de Deus, desde lá da primeira revelação, que nós chamamos de Antigo Testamento, passando por Jesus até os dias de hoje. Nós temos aí os grandes médiuns como Divaldo Pereira Franco, Chico Xavier, exemplos de Madre Teresa, Irmã Dulce e tantos outros, Martin Luther King, tanta gente que veio nos trazer informações. Basta abrir os olhos e fazer um pouquinho de esforço, de reflexão, não nos apaixonarmos por ideia nenhuma, nem nos tornarmos fanáticos por nada, ouvir a razão, como diz Allan Kardec. Usar a razão, e nós vamos aos pouquinhos compreendendo estas questões. Eu acho assim, esses dias aconteceu um caso assim de um amigo nosso. Ele não sabe nem sobre música, essas coisas, ele não entende. Não sabe nem tocar uma gaita, né? E esses dias diz que ele tocou gaita e diz que ele dizia assim: bah, eu toquei uma gaita tão bem que nem parecia que era eu que estava tocando. E aí o Marino disse assim, isso aí é um iniciozinho de fascinação, ele vai ter que começar a tomar cuidado, porque aí a pessoa começa a se orgulhar, assim, vai descer achando que está sabendo, que nem sabia, né? E aí já é um início de fascinação. O que nem a gente faz qualquer coisa e diz, nem parece que fui eu que fiz, de tão bem que ficou. Isso aí a gente já tem que começar a ter cuidado com esses tipos assim de pensamento. O Márcio falou lá antes, e eu fiquei pensando também, ele falou quanto às inferioridades que às vezes é nossa e a gente tem que ter esse cuidado, sim. Eu acho que de não colocar a culpa sempre nos obsessores. Daí parece que nós somos os bonzinhos e que tudo o que é inferior é dos espíritos de um terceiro, que nós somos influenciados, que nós somos vítimas. Primeiro, numa obsessão
não há vítima e não há todos são irmãos ali num certo reajuste, há certa sintonia, enfim, há algo de... Então, e é isso, a gente até por nosso orgulho, porque se alguém nos diz, tu errou tal coisa, qual é a nossa primeira reação? É procurar uma justificativa. Se puder jogar para o outro, então sempre tem uma desculpa, a gente não procura analisar o feito, não, eu me enganei, eu estou errado, não, a gente procura um porquê que justifique, principalmente que nos alivie aquela, vamos dizer, culpa. Então, naquela observação do Márcio ali foi o que eu pensei sobre o assunto. Pegando essa parte sua aí, Samarino, daí respondendo, acho que foi a Vanessa que perguntou, ou foi a Maristela? De fazer, né? Eu, geralmente eu consigo distinguir que não é meu pensamento aquilo. Pensamento, maldade, ciúme, qualquer coisa que for assim, né? A gente consegue, pensa, pede os espíritos, bons espíritos, clareza, dá uma reza um pouquinho, em pensamento, né? E daí tu consegue dar uma afastada naqueles maus espíritos que estão na tua volta, querendo te obsidiar, né? Digamos, eu consigo fazer assim, muitas vezes assim. Eu também sinto assim, eu consigo perceber quando não é meu. Aí eu faço o mesmo. E quando é um pensamento bom que recebe, consegue sentir que não é seu ou acha que sempre é seu? Tá. Outra coisa, aqui, ó, nesse item 246, eu também fiquei pensando, embora não seja um caso de obsessão de espíritos desencarnados, como é o nosso estudo aqui, mas na vida de Paulo de Tarso, do Saulo e depois Paulo, que toda aquela perseguição aos cristãos do Saulo, ele tinha a sua convicção. Ele não pensava que ele estava fazendo mal. Na concepção dele, ele estava defendendo algo divino, algo que era elevado. Até o momento que ele compreendeu que todos os acontecimentos que a gente sabe, aquele que ler o livro Paulo e Estevão tem uma noção bem boa dos acontecimentos. Quem não leu, por favor, primeira oportunidade que tiverem, leiam, então, porque vale a pena. Então, mas, digamos, no lado espiritual, quantos espíritos são, como estava dizendo o Wilson ali da perseguição aos cristãos, são um Saulo? E que se eles se aproximam de nós, que somos espíritas, que estudamos o Evangelho, que já temos um certo conhecimento, nesse contato, há de nós que consigamos abrir os olhos dele para conseguir que eles tenham uma visão cristã como Paulo de Tarso. E quantos deles é permitido por Deus que eles nos aproximem para que eles, neste contato conosco, eles sejam ajudados, e daí eles não estão aqui. Deus não colocou, ele deixou ele do nosso lado, e ele permitiu para que nós os ajudem. E daí nós queremos afastar eles de nós. Vamos nos evangelizar, como dizia o Chico. Nós e eles juntos. E é por isso que, digamos, Deus não impede. E um espírito protetor sempre está ao nosso lado. Nós temos um espírito, nosso anjo guardião, nosso guia, que nos vela por nós sempre. Nós é que muitas vezes não damos ouvido e daí nos sintonizamos com outros, mas eles estão nos dando a orientação. E eles não estão para nos impor nada, porque eles respeitam o nosso livre-arbítrio. Então, assim, nem todo espírito é maldoso ou obsessor. Tem aqueles que estão na convicção de certo. Então, nesse caso desse item, ele acredita naquilo ali. Às vezes, ele está enganado, pode ser uma coisa que
absurda, mas para ele é certo. Na nossa vida, na convivência, nós não vemos quantos que querem nos fazer acreditar em tanta coisa que para nós não pode estar certo, isso aqui não tem fundamento. Mas para ele, é a coisa mais certa do mundo. E se ele acha que aquilo é certo, ele quer que os outros entendam ele. E daí, então, isso acontece. Então, daí vai de cada um de ir analisando, entendendo e evoluindo. Nós hoje ainda, quantos enganos nós temos e que nós achamos que é certo? Quantas coisas a gente ainda não compreendeu e estamos na nossa condição limitada de entendimento. Deve ter muita coisa. Olha, estamos no horário, começamos um pouquinho atrasado, estamos terminando um pouquinho atrasado, mas acho que por aqui já, se alguém tem alguma coisa muito rápida para fazer um encerramento, alguma coisa assim, mas bem rápida, porque já estamos passando o horário mesmo. Marino, aproveitando esse gancho teu aí, do Saulo, como é que Jesus agiu? Porque quando fala assim, combater, o objetivo não é combater, é bem como você disse, é esclarecer. Jesus apareceu para Saulo e disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Só fez uma pergunta, deixou ele raciocinar. E aí ele viu que estava em erro, bem como você disse. Ele tinha convicção. Tem muita gente que faz as coisas por convicção, acha que está fazendo certo, mas está fazendo errado. Qual o papel que nos cabe? Mostrar, como disse Jesus, a outra face. Não combatê-los com as mesmas ferramentas que muitas vezes são utilizadas de agressão verbal ou mesmo, pior ainda, física, né? Mas dando o exemplo, fazendo com que as pessoas despertem para a realidade. Combater o pecado, não o pecador. Exatamente. Então, o resto fica para nós ir raciocinando. Então, não encerra aqui o nosso estudo. O estudo agora passa a ser de cada um, individual, então, mas pelo nosso horário, então vamos fazer o nosso encerramento. E eu vou pedir para o Lucas a prece de encerramento e nós acompanhamos mentalmente. Vamos fechar nosso microfone e deixar só para ele ali, mas vamos ficar ligados pelo pensamento na prece do Lucas e vamos nos unir em pensamento com um feixe aí, para criar um feixe de luz aí, juntando um pouquinho da energia de cada um. Então, vamos lá. Então, nesse momento, agradecidos pela oportunidade do estudo, a oportunidade desse encontro, que mesmo virtual, remete à importância da prática e do estudo do Espiritismo prático para a nossa existência. Que possamos, a cada encontro, estreitar laços de amizade e fortalecer nosso conhecimento para a prática do trabalho do dia a dia, pois nosso convívio, intermediado pelo nosso guia espiritual, é constante, que possamos ouvi-lo, internalizar a nós seus bons conselhos, que possamos, sempre que possível, também auxiliar aqueles espíritos não tão bons ou às vezes perturbados que vêm ao nosso convívio, que possamos estar prontos para o trabalho digno de auxílio, amparados no Evangelho, no amor, na caridade, no perdão das ofensas, sendo justos, sendo tranquilos, pacificadores, e assim tornando a nossa existência mais luminar, mais tranquila, que possamos partilhar das palavras do Cristo do amor para aqueles que vêm em convívio conosco. Obrigado pelo estudo, por esse momento de paz e alegria, que possamos levar essa tranquilidade a nossos ambientes durante toda a semana, e que semana que vem sejamos prontos para retornar a esse estudo tão saudável e agradável como foi hoje. E que assim seja. Que assim seja. Bom domingo, pessoal. Bom domingo. Obrigado, bom domingo a todos. Elaine, Obrigado pela presença. Bom domingo. Eu já vou ligar para ti agora, vou só encerrar aqui e já vou ligar.